Olá, povo de Deus, tudo bom com vocês? Aqui é o Luiz. E não, você não está no canal errado. Aqui continua sendo o canal da Igreja Presbiteriana Betel. Eu estou apenas cobrindo as férias do Danilo, que depois de um ano muito complicado, muito turbulento, como foi 2020, merece estar em casa, descansando, passando tempo com a sua família. Merece esse período de férias bem aproveitado. E desde já eu agradeço o conselho que me deu a oportunidade de tratar sobre um tema que é muito precioso para mim e que deve ser muito precioso também para a igreja, para a cristandade. E com tudo isso, nessas próximas 4 aulas, caminharemos para termos uma melhor compreensão sobre o tema que eu gostaria de já introduzir. O tema que eu gostaria de abordar é Missio Dei, a missão de Deus. Você provavelmente já deve ter tido algum tipo de envolvimento com missões ou com os nossos missionários, né? Lembrando que aqui na Betel nós temos a parceria anual com alguns missionários transculturais no Brasil, fora do Brasil e também em São Paulo. E você já deve ter tido esse tipo de contato. Geralmente em meados de agosto, né, nós temos a nossa conferência missionária, onde trazemos alguns missionários para poder pregar, falar a respeito do que eles estão desempenhando. Mas a minha ideia com esse curso é nós realmente questionarmos a relação da missionalidade da Igreja Betel. Será que nós estamos realmente cumprindo como pessoas, como indivíduos que estão dentro de uma família, dentro de uma sociedade, dentro de nossos trabalhos, a missão que foi imputada de Deus a nós? Será que nós temos cumprido de maneira integral o cristianismo? Será que estamos levando com efetividade as boas novas da salvação? Esse é o meu propósito de tratar esse tema com vocês, pelo menos por esses meses aí, né? Ou por esse mês, né? Em janeiro. E antes de mais nada, eu gostaria de defender um pouco do meu envolvimento a respeito com missões. Tanto eu quanto a minha esposa Agnes, nós somos formados pela Escola de Missões Urbanas, ministrados pela Jocum São Paulo, na base de Santana. Nós estávamos procurando uma escola ou um lugar de preparação para nos capacitarmos por causa de um projeto que tanto eu quanto a Agnes estávamos envolvidos, né, mais a Agnes do que eu, de um grupo de oração e de estudos dentro da universidade. Entendendo de que a fé no ambiente universitário ela é de suma importância. E aí nós procuramos a Escola de Missões Urbanas da Jocum e quando começamos a estudar, nos deparamos com um conceito chamado Missio Dei, missão de Deus, que fez com que nós mudássemos o volume e a percepção de todas as coisas que nos cercam, de todos os nossos relacionamentos. Nós aumentamos muito mais a sensibilidade do nosso cristianismo em relação a todas as outras coisas. Família, trabalho, profissão, vocação. Inclusive, foi lá que eu encontrei a vocação teológica e é exatamente por isso que eu gostaria de trabalhar com vocês sobre esse tema que é muito precioso para mim. A minha oração e a minha esperança é de com essas aulas, germinar a semente do Evangelho, a semente da evangelização, da propagação das boas novas e que nós possamos viver uma vida desempenhadas com a missão de Deus, agradando ao Senhor e vivendo em uma comunidade que colha os frutos de pessoas que vivem individualmente a sua fé, mas também coletivamente em relação à igreja, em relação a Betel. Eu gostaria que vocês tivessem bastante paciência, eu vou ser longo, eu vou tentar ser o mais didático possível e que os comentários aqui embaixo eles estão abertos exatamente para que qualquer dúvida ou um mau entendimento ou uma má explicação seja esclarecida. Você pode colocar sua dúvida, você pode colocar o seu questionamento em relação às lições que serão aplicadas aqui, né, o que nós abordaremos, e eu espero que vocês nos acompanhem nessas próximas semanas para que possamos entender sobre a missão de Deus, quem Deus é e o esforço de Deus em relação da recuperação, da reconciliação do seu povo e do mundo com Ele mesmo. Deus os abençoe e antes vamos começar com uma oração.
Pai querido, Pai eterno, vamos a Ti em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque é por Ele, através dEle, que encontramos um relacionamento contigo, ó Pai. Te agradecemos pela oportunidade de nós como igreja, mesmo que remotamente, estarmos reunidos, estarmos no mesmo propósito, estudando a Tua Palavra e vendo a Tua ação na humanidade, na história da humanidade. Fala conosco, Pai. Fala conosco, tira-nos da zona de conforto, dá-nos a capacidade de estarmos sempre em Tua presença, com o coração aberto em todas as áreas de nossas vidas. É o que nós te pedimos. Amém. Amém. Pegue o caderno, deixe aí do lado e nos acompanhe nessas próximas aulas. Missio Dei, do latim missão de Deus. É o termo teológico cunhado para explicar a ação de Deus no plano da salvação. Criação, queda e redenção são os três movimentos da história da humanidade, e em todos esses três blocos nós encontramos a ação do Senhor em resgatar o seu povo. David Livingstone, um famoso missionário e também explorador, dizia que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. A nossa missionária da APEC, professora da UCP, Natalina, ela costuma dizer que a Bíblia poderia ser resumida em um versículo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que naquele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Caso você seja familiarizado com a Bíblia, você poderá enxergar o imperativo missionário ou imperativo missional em diversas passagens do Novo Testamento. Vamos pegar os evangelhos mais atos? Por exemplo, Mateus 28:19, Marcos 16:15, Lucas 24:27, João 17:18, Atos 1:8. E aqui nós temos a impressão de que a missão começa apenas no Novo Testamento. A missão de Deus começa apenas depois do advento de Cristo, depois da encarnação de Cristo como homem. Mas se nós formos observar o Antigo Testamento e toda a palavra de Deus, nós encontramos ou encontraremos já esses imperativos missionários em toda a Bíblia. Como bem entendemos, não é possível você começar uma boa obra sem aprender uma base concreta. Isso se aplica a voar de avião. Imagina um piloto que nunca pegou um avião tendo que pilotar em grandes empresas aéreas comerciais, né, pela primeira vez. Ou construir um prédio, ou limpar um chão. Todas essas coisas precisam de uma teoria correta. A teoria dentro da igreja se chama teologia. E é importante que teoria e prática estão ligadas por esse mesmo nome, teologia. Dessa mesma forma, a gente não pode compreender a natureza da missão e desempenharmos uma missão efetiva e do jeito que Deus goste, ou do que Deus se agrade, sem antes compreendermos a revelação do Senhor. E por isso vale bastante a pena, né, darmos um panorama bíblico sobre como os imperativos missionais já se encontravam antes, se encontram durante e se encontram também depois de Cristo Jesus e a sua carreira pública na Terra. O teólogo holandês Herman Bavinck acertadamente observou que em Gênesis 1:1 constitui a base da mira de Deus em seus propósitos de salvação. Nós vemos que em Gênesis 1:1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro versículo da Bíblia mostra para nós que o mundo inteiro está sob o interesse de Deus. Lembre-se que Gênesis é o relato do início de todas as coisas desenvolvida para criar o povo de Deus e para que eles acreditassem de que o Senhor era o Senhor sobre todas as coisas. Aqui já vemos que existe uma comparação com outras religiões mesopotâmicas, as regiões ali onde a nação de Israel ela floresceu. Nós vemos que Deus não está se colocando como um Deus a mais, como um Deus entre outros deuses. O Senhor já está estabelecendo que Ele é o Criador de todas as coisas.
raiz do hebraico da palavra Adonai é composta de duas palavras distintas, Adon e Ai. Adon significa Senhor, Mestre, e Ai, soberano, absoluto, Senhor de tudo, soberano sobre todas as coisas. Lembre-se que em João 3,16, o mundo é o foco do amor de Deus. Já em 1 Coríntios 15:28, a palavra nos mostra que ele possui um plano mestre para todas as coisas. Veja, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Em Mateus 28:18, vemos que o próprio Jesus disse que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E aqui nós fazemos uma referência direta com Gênesis 1:1. Se ele é o criador de todas as coisas, logo ele é soberano. Em Cristo Jesus, nós temos a imagem do Deus invisível. Logo, Jesus, ele tem autoridade nos céus e na terra, porque ele estava na criação. Ele mesmo criou. Veja aqui que em 2 Coríntios 5:19, Deus está ativo na história da humanidade por meio de Cristo, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. O caráter abrangente da missão de Deus também pode ser vista lá em Gênesis 1:27-28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Você percebe aqui que dominar, sujeitar e ordenar são papéis concedidos por Deus à humanidade. E por que isso? Porque nós, como seres humanos, somos a imagem e semelhança de Deus. Aqui vemos em Gênesis 1:27-28 que o homem age como uma espécie de embaixador, cuja autoridade está vinculada com a imagem de Deus. A missão dada ao homem tem a ver com ser imagem e semelhança de Deus, em constituir família, em administrar toda a criação a qual o Senhor nos colocou para sujeitá-la. Porém, entrou o pecado no mundo, e isso bagunçou a ordem das coisas. E aqui se instaura o que bem vemos quando o pastor Ricardo, em algumas aulas passadas aí, apontou. Ele citou que depois de Gênesis 3, tudo acaba sendo conflito. E com o advento da queda, o pecado se instaurou na humanidade por causa da rebeldia do homem e do seu coração contra Deus. Isso fez com que o Senhor não ficasse esperando passivelmente a ação da natureza, a ação dos seres humanos de rebeldia em relação a Ele. Nós vemos já que em Gênesis 3:15, o próprio Deus instaura uma promessa de resgatar o seu povo, de se vingar da queda provocada pela serpente. Leiamos Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você vai observar que na história da narrativa bíblica, o termo descendência acaba sendo um dos pilares fundamentais na missão de Deus em resgatar o seu povo. Nós observamos as genealogias, que eu sei que você pula na sua leitura bíblica anual, mas que não deveria, por motivos de mostrar a fidelidade de Deus em relação ao povo. Este povo que acaba sendo sempre rebelde, esse povo que sempre se rebela ou age de alguma forma idólatra em relação a si mesmo e a outros deuses no lugar do Senhor. Nós vemos que Jesus Cristo é a peça central desse drama das missões, desse alvo de amor de Deus ao mundo. É em Cristo que encontramos a pedra angular da história da humanidade. E por isso que nós podemos entender que a palavra descendência
e povo de Deus, ela é uma continuidade da fidelidade de Deus, dessa promessa de Gênesis 3,15. Nós vemos que Jesus Cristo, sim, foi ferido no calcanhar, mas pisou a cabeça da serpente, para que as boas novas pudessem ser promovidas, pudessem ser divulgadas, pudessem alcançar todos os povos. É por isso que nós vemos em Cristo Jesus, ele reconciliando, como em Colossenses está escrito, né, que ele reconcilia o mundo com Deus Pai. Esse é o foco da missão de Deus, reconciliar o mundo através de Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo nos seres humanos com ele mesmo. Quando nós falamos de Missio Dei, quando nós falamos de missão de Deus, nós entendemos de que a missão, o evangelismo, ele está pautado na ação de Deus. E nós vemos isso logo na criação. Nós vemos isso desde o começo. Como soberano sobre tudo, é óbvio que ele não vai deixar o pecado impune, ele não vai deixar o pecado tomar aquilo que é seu de direito. Por isso, Cristo é soberano sobre todas as coisas, todas as tribos, toda a humanidade, mas também sobre todo o mundo. Vemos aqui então que a missão ela não está focando apenas no aspecto de fé de cada pessoa, mas em toda a criação, todas as obras das mãos do Criador mor, do soberano Deus. Para entendermos mais aonde a descendência entra no plano de salvação de Deus em relação ao seu próprio povo, precisamos voltar na primeira promessa feita ao primeiro patriarca da nação de Israel. Vemos isso lá em Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Eu te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Importante entendermos aqui que na promessa feita a Abraão, existe um paralelismo que podemos fazer com Gênesis 11, o relato de Gênesis 11. Em Gênesis 11 encontramos o relato da Torre de Babel, da cidade dos homens, e também do pecado no coração dos homens. Vemos que as intenções, as promessas, as consequências, elas estão colocadas uma seguida da outra exatamente para estabelecer a fidelidade de Deus em relação ao povo e à criação, instituindo a descendência de Abraão, e a rebeldia do homem e as suas próprias consequências. Nós vemos lá em Gênesis 11 que a intenção do coração dos homens era tornar o próprio nome célebre. Também, por causa disso, o Senhor dispersa os homens sobre a superfície da terra. E, por causa disso também, um prenúncio de uma maldição sobre a arrogância. A comunicação entre os homens ela é ferida exatamente por causa da arrogância dos homens. Assim, toda fala, toda comunicação, toda a relação humana, ela foi prejudicada por causa disso. E em contrário a isto, em contraposição a isso, como se fosse uma contracultura, nós vemos o próprio Senhor estipulando uma promessa, uma descendência específica, exatamente para salvar todo mundo. Vemos que o Senhor promete engrandecer o nome de Abraão, e que por causa disso também o faria uma grande nação. Mas o clímax da promessa está em que todas as famílias da terra seriam benditas por causa da fé de Abraão. Aqui nós encontramos no plano da redenção a promessa sendo cumprida mais uma vez. Uma promessa que está em andamento, que cria uma expectativa para uma descendência santa, uma descendência que vai colocar em ordem tudo aquilo que o ser humano causou desordem. Jesus Cristo é o ponto clímax, é o ponto alto dessa promessa. É engraçado que na trajetória bíblica nós podemos perceber a extensão e também a continuidade dessa promessa à descendência de Abraão. Vemos que em Isaac também foi prometida a mesma coisa. Gênesis 26, 2 a 4 e versículo 24.
Vemos que Jacó também foi estendida essa promessa. Gênesis 28, 3, 4, versículos 13 e 14 e capítulo 35, do 9 ao 12. Para José também existe esse tipo de referência a essa promessa feita a Abraão. Gênesis 48, 16 e 49, 22. No Novo Testamento, nós vemos que para os descendentes de Cristo também essa promessa é aplicável. Lá em Gálatas 3,16 diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Você observa que Cristo aqui é o ponto clímax dessa promessa. É através dele que as nações serão benditas. É através dele que todas as famílias seriam benditas, seriam alcançadas. Que é a partir dele a pedra angular de toda a história do cristianismo e também da igreja, do povo de Deus, que a nação seria gigantesca, grande, assim como foi prometido a Abraão. É a partir de Cristo que existe uma universalidade que é resgatada, que é o ponto-chave, que é o ponto focal da ação de Deus na Terra. Se não bastasse isso, existe uma implicação missionária em relação a tudo isso. O povo de Abraão, a sua descendência, é chamado para prestar uma relação de soberania e bênção. Uma relação de, por ter a revelação de Deus, ser bênção para toda a terra, mas também administrar bem tudo aquilo que o cerca. Isso nós vemos que existem esses imperativos e de que a missão não é apenas o evangelismo. Nós podemos compreender aqui agora de que a missão ela não está focada apenas na fé pessoal, mas o desempenho de uma nação, de uma conduta de um povo separado por Deus na terra. Obediência, fidelidade e compromisso são as implicações da promessa de Deus feita a Abraão e a sua descendência. Claro que a nação de Israel, ela, como nós vimos na história da narrativa bíblica, ela não é completamente fiel, mas nós temos ainda um Senhor que ele promete e estende a realização da sua promessa a uma dinastia que realmente vai brilhar os olhos de Israel, que realmente vai ser um referencial, o rei que prefigura Cristo Jesus. Nós vemos a promessa de Deus em relação a Davi, a sua descendência e a sua casa, segundo Samuel 7, 12 e 15. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com um castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Nós vemos aqui Deus realizando uma promessa, não apenas a Davi, mas a sua descendência, a sua casa, de que o reinado não se apartaria da sua casa. Nós vemos também de que no Antigo Testamento os profetas exploram bastante uma ligação messiânica com a dinastia de Davi. Vemos em Isaías, Miqueias, Amós, Oséias, Jeremias e Ezequiel. Este filho de Davi seria o rei ungido, o Messias, a esperança da restauração divina através de um descendente de Davi, a esperança de uma restauração da glória do povo de Israel, da glória de um povo que é eleito, da glória de um povo que é escolhido. E aqui nós vemos algumas particularidades no Antigo Testamento sobre a atribuição de determinados papéis a este grande rei, a essa descendência de Davi. O primeiro deles é o Messias. E o conceito de Messias no Antigo Testamento está intimamente ligado à ideia da remanescência. Contribui com a esperança profética da salvação. Tanto o Messias quanto o renovo são descendentes de Davi. Nós vemos isso em Jeremias 23, 5, 6. Convocações que são dadas por Deus. Isaías 4 e 2. E aí você pode comparar também com Zacarias 3, 8 e Zacarias 6, 12.
Nos últimos dias deste renovo, restauraria a terra e estabeleceria um remanescente de sobreviventes, santificando o restante, purificando o povo da imoralidade e manifestando todo o esplendor da glória da presença de Yahvé, do Senhor. Nós vemos aqui então de que a expectativa messiânica ela é construída não apenas pela promessa feita a Abraão, aos seus patriarcas, a Davi, a descendência de Davi, mas também pelos profetas, mas também pelas profecias contidas pelos profetas maiores e menores pré-exílico, durante o exílio de Israel e pós-exílio de Israel também. Outra atribuição que é dada também a essa descendência de Davi é o servo sofredor. E se você for procurar no Antigo Testamento, a palavra servo é usada para se referir a todo o povo de Israel coletivamente. Nós vemos isso lá em Isaías 41:8, por exemplo. Uma servidão ao Senhor, ao único Deus. O servo sofredor, ele é descrito como sendo uma luz para os gentios. Diante deles todas as nações irão se prostrar, e seus descendentes irão conquistar e povoar todas as nações. Então Yahvé, o Senhor, será o Deus de toda a terra. Se você der uma olhada em Isaías 41 em diante, você vai ver essa perspectiva do servo sofredor sendo bem trabalhada no Antigo Testamento ainda. E o terceiro e último fato aqui atribuído à própria descendência de Davi é o Filho do Homem. Nós vemos o profeta Daniel não vendo apenas o sofrimento do Filho de Deus, mas também o triunfo final como Filho do Homem. Tanto que um exercício muito interessante é você observar a literatura apocalíptica, Apocalipse, você pode ler tendo paralelos com Daniel. Você verá muita referência, você verá uma comparação extremamente parecida. Inclusive, se você ler Daniel e ler posteriormente Apocalipse, pode ajudar a interpretar os dois textos especificamente. Essas três atribuições, a descendência de Davi, só testificam e fortificam o caráter messiânico não apenas de Cristo, mas também do próprio propósito de Deus em relação à salvação do mundo. Vemos em Isaías 56:7 que a casa de Deus seria chamada casa de oração para todos os povos. Você pode ver essa perspectiva sendo trabalhada em todo o Antigo Testamento. Alguns outros textos podem dar mais luz a essa compreensão messiânica, mas também missionária de Deus, o alcance de Deus mesmo antes do advento de Cristo, mesmo antes do advento da encarnação de Deus em homem para a salvação de todos os povos. Visto que existe toda uma expectativa criada no drama da redenção, encontramos em Cristo Jesus que todas as promessas desaguam nele. Ele é a pedra angular, ele é o clímax, ele é o ponto alto dessa história maravilhosa da humanidade. A história maravilhosa de um Deus que salva o seu povo e que não mede esforços entregando o seu único filho para que todo que naquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos as promessas se cumprindo em Jesus Cristo. Observe que, por exemplo, as promessas que foram feitas a Abraão, logo no início do Novo Testamento, você já tem uma referência direta. Mateus 1:1 diz que o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. As últimas palavras de Maria, mãe de Jesus, em seu cântico de louvor a Deus pela sua gravidez, também relembram a promessa feita a Abraão. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre como prometera aos nossos pais. Lucas 1:54-55. O próprio Jesus afirmou ser aquele que Abraão esperava, por exemplo. Em João 8:5-6, Jesus também afirma: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. A igreja primitiva também entendia que Jesus era o descendente prometido de Abraão. Vemos lá em Atos 3:25-26. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais,
dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. De certa forma, Jesus Cristo também cumpre a aliança feita no Sinai a Moisés e ao povo de Israel, a nação de Israel. Vamos observar mais algumas evidências desse cumprimento. Conforme o Evangelho de João, nós vemos e lemos em João 1,17 que Jesus introduziu o conhecimento de Deus, graça e verdade, além daquele que Moisés revelou no Pentateuco. Da mesma forma, assim como as promessas feitas a Abraão desaguam em Cristo, as promessas também e as alianças feitas no Monte Sinai a Moisés e ao povo de Israel desaguam também e cumprem-se em Cristo Jesus. O próprio Evangelho de João destaca muitas dessas promessas. Em João 1,17, vemos que Jesus introduziu um conhecimento de Deus, graça e verdade, além daqueles que Moisés revelou no Pentateuco, na lei de Deus. A vida de Jesus foi prevista tanto por Moisés no Pentateuco como pelos profetas. É só observarmos, por exemplo, João 1,45 e referirmos ele também a Deuteronômio 18,15. Sua ressurreição foi prevista e prefigurada por Moisés, possibilitando a vida eterna a todo aquele que crê e provando o amor de Deus para com o mundo. João 3, 14, 18. Jesus é também o verdadeiro maná, maior do que o maná dado por Deus através de Moisés para alimentar o povo de Israel. Vemos isso lá em João 32, 35. O autor da carta aos Hebreus afirmou a superioridade de Jesus em relação a Moisés, não somente a pessoa de Moisés, mas também as instituições estabelecidas por intermédio de Moisés, tipo o tabernáculo, o seu sacerdócio e o sistema de sacrifícios. Nós vemos que Jesus ele toma e modifica todo esse sistema de sacrifício, esse sistema ritualístico, esse sistema de religião para a sua própria pessoa. Ele é o tabernáculo, a habitação de Deus no meio de nós, ele é o sacerdote, ele nos apresenta ao Deus Pai de maneira imaculada por causa da sua própria obra, e ele também é não apenas aquele que sacrifica, mas o sacrifício. Ele substitui toda a religião mosaica, ele substitui toda a religião do antigo Israel. Por quê? Por causa das promessas que desaguam nele. Ou seja, o plano de salvação tem o seu clímax, a sua consumação em Jesus Cristo. Outra coisa ao qual ele mesmo substitui é a aliança. Ele firma uma nova aliança. E nós fazemos isso quase todo domingo agora, né? Com o período da pandemia, temos instituído e colocado a Santa Ceia em quase todos os domingos, né? E a Santa Ceia, o corpo e o sangue, o cálice, né? E o pão, eles representam essa nova aliança que foi anteriormente feita no Sinai, mas a nova aliança de um novo êxodo, de uma libertação completa, total. Vemos também que o fim da lei é Cristo, como vemos lá em Romanos 4, e que em Cristo a lei ela é confirmada, em Cristo a lei ela é edificada, ela é ampliada para o nosso povo. E da mesma forma nós encontramos também as promessas feitas a Davi e a sua descendência e toda essa expectativa messiânica também. Nós vemos que Jesus constrói a casa de Deus. Vemos lá, por exemplo, em Mateus 26, 61. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Em Hebreus 8, 1, 2 também está escrito: ora, o essencial nas coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Vemos também que Jesus reina eternamente. Lucas 1, 32, 33 evidencia isso. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim.
Vemos também que Jesus é o Filho de Deus e Deus é o seu Pai. E os que estavam, como por exemplo em Mateus 14:33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Marcos 1:1 também evidencia isso. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vemos também que ele terá sempre a misericórdia ou graça de Deus, ou seja, ele julgará com justiça e equidade. Vemos também que ele terá sempre a misericórdia ou a graça de Deus. Ele julgará sempre com justiça e equidade. Lucas 4:17-19. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui, por exemplo, vemos essa referência de que Jesus interpreta a sua missão desta forma. Vemos, por exemplo, a soberania de Deus, do seu reino, sobre o mundo inteiro em Jesus Cristo. Ele acaba sendo bênção para todos os povos da terra, e a sua missão é como luz para as nações. Vemos em Gálatas 3:13-14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E enfim, o Novo Testamento testifica que Jesus é o verdadeiro e esperado Filho de Davi e o precioso Filho de Deus. Mais uma vez, Mateus 1:1 diz que relata em sua genealogia de que ele não é apenas filho de Abraão, mas filho de Davi. E todas essas referências, cumprimentos, que desagam na vida e obra de Cristo Jesus, só nos mostram a fidelidade de um Deus que quer reconciliar o mundo com Ele mesmo. A fidelidade não apenas de criar expectativa, mas cumpri-la, consumi-la e fazer com que nós, como igreja, andemos em um caminho seguro para a missão de Deus, como cooperadores. E aí, essa é a graça de entendermos aonde a igreja está, a quem nos submetemos. Dizermos de que Cristo é o cabeça da igreja significa muito mais que apenas uma metáfora, muito mais que apenas uma confiança individual, cega e que lida com os nossos próprios sentimentos. Significa que nós temos deveres em relação à missão, e essa missão foi instituída em toda a história de Israel e continua estabelecida na história da Igreja de Cristo. A missão, ela antecede até mesmo a encarnação de Cristo. Nós sabemos que ela antecede até mesmo o Novo Testamento. Sabemos de que a missão imputada de Deus a nós provém da sua própria missão em salvar um povo específico, em salvar um povo eleito, em salvar uma raça escolhida. Nós, como igreja, fazemos parte disso, biblicamente falando, e nesse panorama, nesse pequeno panorama bíblico que passamos no Antigo Testamento e no Novo, entendemos de que a missão, ela não está apenas resguardada ao aspecto de fé individual, e ela também não está resguardada apenas à igreja primitiva. Ela foi sempre fomentada, foi fermentada, teve uma expectativa já no antigo Israel. Nós podemos verificar tudo isso e encontrar uma harmonia, uma beleza de promessa e fidelidade de Deus para com seu povo, mas em resposta a essa fidelidade, nós, como igreja, podemos pautar a nossa missão de evangelizar as nações por causa de nosso Senhor, por causa do caráter missionário que o próprio Senhor demonstra na história da humanidade. Nas próximas semanas nós iremos abordar temas específicos a respeito da evangelização, de contextualização, da questão de como pregar o evangelho em uma cidade cosmopolita como Guarulhos,
como entender a missão sobre a terra a qual nós estamos plantados, né? No caso de Guarulhos. E antes desse trabalho ele poder vingar na igreja, poder vingar na Betel, foi necessário ou é necessário que nós entendamos a partir da luz da Bíblia sobre o caráter missionário da igreja. Caso você tenha algum tipo de dúvida, caso você tenha alguma questão referente a essa aula, você pode colocar aqui embaixo nos comentários, pode revisitar o vídeo. Eu vou deixar aqui na linha do tempo, dividido em blocos específicos, esse vídeo com as explicações em cada ato, né? Desde a promessa feita a Abraão, promessa feita a Davi, para que você possa revisitar caso não tenha entendido. Mas se ainda continuar com dúvidas, pode deixar aqui embaixo, ou quiser comentar alguma coisa, aqui embaixo nos comentários do YouTube. E se tivermos um número considerável de dúvidas, eu trago na próxima aula um vídeo curto respondendo estas questões que serão levantadas. Até a próxima semana, queridos irmãos. Deus os abençoe grandemente. Fiquem com Deus e que possamos ter a semente do Evangelho germinando em nossos corações. Tchau, tchau.